Após mais de uma década no fogo das guerras napoleônicas, os monarcas europeus reúnem-se para reorganizar o continente. Uma das grandes questões tratadas no Congresso de Viena em 1815 foi a questão alemã. 10 anos antes, após sua vitória na Guerra da Terceira Coalizão, Napoleão Bonaparte extinguiu o Sacro Império Romano Germânico, uma instituição milenar que, de certa forma, unia os estados e reinos alemães. Esses estados agora seriam unidos em uma federação, a Confederação Germânica. A resposta confederada unia os diversos reinos e ducados alemães sem criar uma entidade nacional, na esperança de trazer estabilidade e paz para a região. A solução era mais benéfica para a Áustria, que assumiria um papel de liderança desses estados. Para nacionalistas alemães, a questão não estava respondida, em particular para aqueles na Prússia, que ambicionavam uma Alemanha unificada. A paz, após o Congresso de Viena, não durou muito. Em 1848, a Europa entrou em erupção, no que ficou conhecido como a Primavera dos Povos, uma série de revoluções, em sua maioria de caráter nacionalista, tomou palco pelo continente. As rebeliões foram suprimidas, mas seu sentimento e, acima de tudo, seus ideais, não. Dentre as tensões trazidas durante o período, a questão da sucessão de 2 ducados ao norte da Alemanha, Schleswig e Holstein, levou a Confederação para uma guerra contra a Dinamarca. E a primeira guerra do Schleswig-Holstein concluiu-se com uma vitória dinamarquesa e, em cima disso, uma humilhação prussiana. A paz, mediada em Londres, manteve os ducados sob controle dinamarquês, mas não resolveu a questão de sua sucessão e sua participação na Confederação Germânica, que começou como uma disputa sucessória de 2 ducados relativamente pequenos ao norte da Alemanha, colocaria em movimento uma série de eventos determinantes para a história da Europa e do mundo. Ao sul da Confederação estava a Áustria, formalmente como império desde 1804, mas uma potência europeia que remonta à Idade Média e há mais de 500 anos sob o controle da Casa de Habsburgo. Desde o século XI, com poucas exceções, os Habsburgo não apenas estiveram à frente da Áustria, como também do Sacro Império, e ampliaram seus domínios para Hungria, Boêmia, Ucrânia e diversas outras regiões. Um império verdadeiramente multiétnico, não apenas formado por germânicos, mas também húngaros, tchecos, eslavos, italianos e mais. No começo do século XIX, as guerras napoleônicas forjaram um verdadeiro laço entre a Áustria e o Império Russo, em sua rivalidade mútua contra a França. Em 1853, entretanto, devido à instabilidade causada pelas revoltas na Primavera dos Povos, receio da expansão russa nos Balcãs e de um possível colapso do Império Otomano, a Áustria recusou-se a ajudar a Rússia na Guerra da Crimeia, e o laço entre os 2 impérios se quebrou. Na metade do século XIX, o velho império encontrava-se em uma situação delicada. Apesar de popular entre os estados alemães, eles não compunham uma grande força no cenário europeu. Ao sul, os Habsburgo eram ameaçados pela Itália, que entrou em uma cruzada por sua unificação e reivindicava diversos territórios austríacos, como Veneza e o Tirol. Ao norte, uma rivalidade crescente com o Reino da Prússia era fomentada, especialmente do lado prussiano, que ressentia o controle austríaco na Confederação Germânica. Para o leste, o antigo aliado do Império Russo agora pendia mais para o lado prussiano e disputava a influência austríaca nos Balcãs, sendo oficialmente neutro em um possível conflito europeu. E a oeste, a França representava tudo aquilo que Viena considerava verdadeiramente criminoso, na forma de ideais revolucionários e do bonapartismo, agora da figura de Napoleão III, que desprezava o modelo tradicional e aristocrático que, por séculos, moldou a política austríaca. Após a Primeira Guerra do Schleswig-Holstein, Napoleão III chegou a propor que um referendo
fosse realizado e que a região com maioria dinamarquesa ficasse com a Dinamarca, e a região de maioria germânica fosse dada à Prússia. A mera ideia enfureceu a corte em Viena. É claro, esse precedente ia de encontro direto com a própria existência da Áustria, que era um verdadeiro império formado por diversos grupos étnicos e diferentes. A situação pós as revoltas de 1848 criou uma verdadeira paranoia antirrevolucionária na corte imperial em Viena, em particular vindo dos altos círculos do exército. Os militares compunham uma força política relevante em Viena. O marechal austríaco, então comandante em chefe das forças do norte da Áustria, Ludwig von Benedek, estava convencido de que o exército era a única barreira confiável entre a coroa e uma revolução. E sendo assim, deveria ser um corpo a ser protegido a todo custo de ideais liberais e nacionalistas. Um de seus generais comentou: "Esperamos que nosso comandante em chefe fique firme contra a sanha inovadora do ministro da guerra. Caso ele não consiga, nós não poderemos mais contar com o velho exército austríaco." A situação em Viena era diametralmente oposta à que se encontrava para além das fronteiras ao norte. Um dos maiores entusiastas da unificação alemã era Otto von Bismarck. Bismarck era nascido de uma típica família de Junkers prussianos, pequenos aristocratas donos de terras do interior agrário da Alemanha, que com o tempo formaram uma força conservadora dentro da política prussiana. Sua carreira começou como parlamentar conservador e diplomata. Em 1862, ascendeu ao título de presidente-ministro ou chanceler da Prússia. E desde seu primeiro dia no cargo, Bismarck não pouparia esforços para atingir a tão almejada unificação alemã. A primeira oportunidade era a questão não resolvida dos ducados de Schleswig e Holstein. A situação dos ducados era, no mínimo, interessante. O rei da Dinamarca também herdava o título de Duque de Schleswig, mas a região não pertencia à Dinamarca, era uma união pessoal com o rei. Em novembro de 1863, Frederick VII, então rei, faleceu, e seu sucessor, Christian IX, sob pressão dos democratas dinamarqueses, assinou uma nova constituição que anexava Schleswig ao país. Apesar do Tratado de Londres, após a Primeira Guerra dos Ducados, ter sido símbolo da humilhação prussiana, foi este mesmo tratado que Bismarck utilizou de pretexto para pressionar a Dinamarca. A anexação de Schleswig era uma completa violação do Tratado de Londres. Naquele mesmo novembro, Berlim despachou um ultimato à Dinamarca, que foi prontamente ignorado. Com o apoio da Confederação e da Áustria, tropas prussianas, federais e austríacas invadiram a Dinamarca em fevereiro de 1864, como execução da Confederação dos Ducados, o que seria a Segunda Guerra do Schleswig-Holstein. Em abril, o exército prussiano conquistou uma vitória decisiva no cerco do forte de Diebol, que deu acesso ao interior dinamarquês para os exércitos germânicos. Em outubro daquele 64, a Dinamarca cederia os territórios, que permaneceriam ocupados por forças da Federação, da Prússia e da Áustria, até que sua sucessão fosse finalmente resolvida. Bismarck utilizaria a disputa da sucessão como sua principal alavanca para criar atrito com a Áustria. Viena propôs que os ducados fossem cedidos para um duque alemão, o príncipe Frederick Augustenburg, e fizessem parte da Confederação, ou anexados pela Prússia em troca de territórios na Silésia para a Áustria. A proposta de um novo duque foi amplamente apoiada pelos demais estados confederados, o que deu à Áustria mais força em sua liderança. Bismarck ofereceu uma resposta. Os prussianos aceitariam o duque, contanto que a Prússia exercesse controle militar e financeiro nas províncias. Um diplomata austríaco comentou: "Eu preferiria cavar batatas do que tornar-me um príncipe sob condições como estas." Em julho de 1865, os eventos começaram a se direcionar em direção a uma crise. Crise essa almejada e fomentada por Bismarck, através de uma comissão de advogados apontada por ele mesmo. A Prússia
contestaria o direito de Augustenburg em favor de outro regente controlado por Berlim. Em Viena, as opiniões estavam divididas. O imperador, Franz Josef, era relutante com a ideia de uma guerra com a Prússia, especialmente por seu relacionamento pessoal com o rei Wilhelm. Além disso, as condições financeiras e políticas em Viena não eram satisfatórias. Enquanto isso, os militares na corte advogavam por uma defesa mais convicta de Augustenburg e uma tomada de rédeas da Confederação. Bismarck soube cultivar o ressentimento austríaco. Porém, apesar de seus possíveis ganhos, uma guerra isolada com a Áustria e a Confederação poderiam ser desastrosas. Prússia precisava de aliados e de garantias. Primeiro, o chanceler olhou para a França. A aquisição dos ducados é apenas um passo no cumprimento da promessa que a história colocou sobre o Estado da Prússia. E para que possamos buscá-la, nós precisamos das melhores relações com a França. E me parece estar dentro dos interesses franceses o encorajamento de buscarmos cumprir nosso dever nacional. Bismarck precisava e conseguiria da garantia da neutralidade francesa em uma possível guerra com a Áustria. Isso não viria de graça. Mesmo Napoleão, com suas ideias cosmopolitas e progressistas, sabia que muito do poder da França vinha de uma Alemanha enfraquecida em eterno conflito com a Áustria. No outono de 65, o chanceler firmou um acordo secreto em uma conversa com o próprio Napoleão e seus ministros. O acordo, entretanto, não foi escrito e o conteúdo da conversa é desconhecido até os dias de hoje. Duas coisas podem ser deduzidas. A França buscaria algum tipo de expansão de suas próprias fronteiras, na medida que Bismarck jamais cederia quaisquer territórios alemães. Mesmo assim, ambos os lados saíram satisfeitos da reunião, e Napoleão diria depois que Bismarck fez todo tipo de oferta, o que agradou os ministros franceses, e dessa forma, o chanceler conquistou a neutralidade francesa no caso de uma possível guerra com a Áustria. O próximo passo era assegurar uma aliança com a Itália, vizinha ao sul da Áustria e que, há décadas, reclamava por territórios austríacos, em especial Veneza e o Tirol. Todas essas tratativas entre os poderes eram feitas envoltos em grande ansiedade e desconfiança. A Áustria temia encontrar-se no meio de uma coalizão formada pela Prússia, a França e a Itália. E, em meio a tanta desconfiança, os militares encontraram força na política de Viena. A Prússia temia que os austríacos tivessem algum entendimento secreto com a Itália ou a França, e que, na ocasião de uma guerra, Viena cedesse Veneza para a Itália em troca da aliança italiana com a Áustria e a garantia dos ducados do norte. A Itália não confiava nos prussianos. Os italianos temiam que Bismarck os arrastaria para uma guerra e chegaria a algum tipo de compromisso com a Áustria, deixando-os sozinhos contra um inimigo mais poderoso. E por último, a França temia uma união alemã entre a Áustria e a Prússia. Além disso, Napoleão prometera ajuda na unificação italiana, e ao entrar em acordo com Bismarck, não sabia se os prussianos comprometeram-se a garantir que Veneza continuasse como possessão austríaca na ocasião de um tratado de paz. Antes de tudo, se a Prússia entraria em guerra com a Áustria, a questão deveria ser feita como se os austríacos fossem os agressores. Os prussianos, pioneiros no uso em larga escala de sua malha ferroviária e possuindo uma força militar altamente organizada, poderiam estar completamente mobilizados em cerca de 2 semanas, na medida que a Áustria precisaria de pelo menos 6 semanas para levantar todas as suas forças. Em fevereiro de 1866, Bismarck falou ao parlamento prussiano. Uma guerra com a Áustria virá cedo ou tarde. A escolha mais sábia é que seja agora, que as situações são favoráveis, do que deixar para que a Áustria escolha o momento mais auspicioso para ela mesma. Em 24 de março daquele ano, Berlim despachou uma acusação para todas as cortes da Confederação, chamando a atenção para as preparações austríacas. E, claro, diante dessa clara agressão, a Prússia também deveria se armar. O despacho não mencionava a nota técnica também feita pelo alto comando prussiano, da mesma data, e que observava que as preparações austríacas eram meramente defensivas, sem quaisquer sinais de preparativos ofensivos. De fato, naquele março, os austríacos possuíam cerca de 100 mil homens na região da Boêmia.
mas para qualquer ação ofensiva contra a Prússia, seriam necessários ao menos 150 a 200 mil soldados. As discussões de um tratado com a Itália foram longas e não deixaram de chamar a atenção. As velhas suspeitas sempre presentes, ambas, Itália e Prússia, temiam ser abandonadas, uma pela outra, em meio a um conflito. Finalmente, um tratado foi firmado em 9 de abril de 1866. Alguns dos termos eram: caso a Prússia entre em guerra com a Áustria dentro dos próximos 3 meses, a Itália seguirá de imediato. Nenhuma nação deverá celebrar uma paz separadamente com a Áustria. A Prússia continuará a guerra até que Veneza seja rendida à Itália. Apesar dos preparativos, a guerra veio de forma inesperada até mesmo para Bismarck. Dias após a assinatura do tratado, jornais em Berlim começaram a circular que a Itália havia começado a mobilizar e tropas sob o comando de Giuseppe Garibaldi haviam cruzado a fronteira. O mesmo Garibaldi que 3 décadas antes foi figura central na Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, no Brasil. As notícias, entretanto, eram falsas. De todo modo, o ministro da guerra prussiano, Albrecht von Hahn, exclamou: agora que os italianos estão armados, os austríacos não podem desarmar. Um despacho de Viena declarou que os austríacos recuariam suas tropas da Boêmia, mas que precisariam mobilizar completamente seu exército ao sul. Berlim, naturalmente, recusou o apelo austríaco, e sendo assim, em meados de abril, o exército prussiano foi mobilizado. Ainda naquele abril, tropas prussianas entraram em Holstein. A Áustria apelou para a Confederação e solicitou auxílio de tropas federais. A moção austríaca foi atendida, mesmo sob protestos prussianos. Como resposta, em junho, a Prússia retirou-se da Federação e declarou guerra contra todos os estados que apoiaram a Áustria. Em 14 de junho de 1866, a Confederação acusou a Prússia de quebrar a paz e aprovou moção para mobilização militar. Agora, a Prússia não estava em guerra somente com a Áustria, mas toda a Confederação Germânica. Bismarck poderia ser um diplomata brilhante e versado nos meandros da política prussiana. Porém, quando o assunto era o exército, sua participação era mínima. O próprio rei da Prússia, Wilhelm I, era o comandante em chefe das forças prussianas, e sobre questões militares, ele recebia conselhos de 2 figuras principais: seu ministro da guerra, Albrecht von Hahn, e do marechal Helmuth von Moltke, que era chefe do Estado-Maior prussiano desde 1857. Moltke, junto com Hahn, foi responsável pela rápida modernização do exército prussiano e um dos primeiros a compreender o papel fundamental das ferrovias em um conflito armado. Em fevereiro de 1866, foi Moltke quem levantou a hipótese de deixar os austríacos mobilizarem antes, com o objetivo de fazê-los parecerem os agressores. Ele escreveu: nossa vantagem, a qual não podemos superestimar, consiste em ser capazes de usar 5 de nossas linhas férreas para levar o nosso exército e todos os recursos essenciais para a fronteira austríaca em 25 dias. A Áustria tem apenas uma ferrovia para a Boêmia, e considerando que suas tropas já estejam na Boêmia e na Galícia, e levando em conta que sua cavalaria já está em marcha, eles precisam de 45 dias para juntar 200 mil homens. Se a Baviera juntar-se à Áustria, a desvantagem não será tanto no exército bávaro, mas a probabilidade da Baviera emprestar sua linha de trem entre Regensburg e Praga, o que reduzirá a concentração austríaca em 15 dias. Moltke compreendia que a melhor forma de conduzir uma guerra é tomando vantagem da mobilidade para cercar e destruir o inimigo. Para tanto, ele desenvolvera a metodologia de mover-se separadamente e atacar conjuntamente. 50 anos antes, Napoleão Bonaparte dividira seu exército em corpos, movendo-os separadamente e juntando-os para a batalha. Agora, Moltke movia exércitos inteiros separadamente. Naquele abril, as forças prussianas eram compostas de 3 exércitos. O primeiro exército, comandado pelo príncipe Friedrich Karl, era composto por 85 mil homens, divididos em 3 corpos de infantaria e 1 corpo de cavalaria,
e 300 canhões. O segundo exército, comandado pelo príncipe herdeiro Friedrich Wilhelm, composto por 100 mil homens, divididos em 4 corpos de infantaria, uma divisão de cavalaria e 336 canhões. E por último, o exército do Elba, comandado pelo general Karl von Bittenfeld, com 46 mil homens divididos em 3 divisões de infantaria, 2 brigadas de cavalaria e 144 canhões. Além dos 3 exércitos maiores, outras 3 divisões independentes estariam responsáveis por operações menores no noroeste e no oeste da Confederação. Durante suas gestões, Moltke e von Hum receberam consideráveis investimentos da coroa prussiana e, sendo assim, puderam introduzir diversas inovações no exército. Uma das mais importantes foi o rifle Dreise, conhecido como rifle de agulha, o primeiro exemplar de um rifle de ação de culatra da história. Com ele, o tempo de recarga dos soldados era consideravelmente menor que os antigos mosquetes, que eram carregados pelo cano. Além disso, o rifle permitia que os soldados pudessem ficar deitados enquanto atiravam, sem precisar levantarem-se ou ficarem de joelhos para carregar. O Dreise foi usado pela primeira vez na guerra contra a Dinamarca em 1848, com 45 mil unidades entre soldados. Em 1866, quase todo o exército prussiano já estava equipado com o rifle, com mais de 270 mil unidades distribuídas. Em um memorando do dia 29 de abril de 1866, após uma série de preparativos, ele disse: "A batalha decisiva deve vir o quanto antes, e após ela, nada pode ser previsto." O comando militar austríaco, por sua vez, tinha à sua frente o Marechal Ludwig von Benedek. O Marechal era um veterano de 2 guerras italianas, em 1848 e 1859. Na primeira, foi responsável por grandes vitórias austríacas na região do Piemonte. E na segunda, apesar da derrota austríaca, teve papel importante na Batalha de Solferino, contra uma força combinada de franceses e piemonteses. Com seu histórico, o general foi elevado a marechal e comandante em chefe dos exércitos do norte da Áustria. A promoção, entretanto, veio com alguns problemas. Benedek não possuía experiência nos campos e montes da Europa Central. Ele mesmo declarou sua preferência pelas regiões italianas, onde tinha experiência real. Para o imperador austríaco, ele protestou: "Eu sei como arranhar o violino, mas não como soprar a flauta." Além disso, o marechal possuía uma rixa com membros do Ministério da Guerra austríaco, com os quais deveria trabalhar para modernizar o exército. O fator mais problemático no exército austríaco era estrutural. Para além de sua cadeia comum de comando, o exército austríaco contava com uma velha estrutura que remontava ainda ao século XVIII, o Corpo Ajudante, um segundo corpo de oficiais recrutado primariamente de famílias nobres do Império. Este corpo relacionava-se diretamente com o Estado-Maior e era responsável por planejamentos no nível operacional. O Corpo Ajudante dificultava o envio de ordens e o desenho de operações estratégicas, uma vez que funcionava como um segundo Estado-Maior. E é claro, as duas estruturas de comando sofriam constantemente com tensões políticas. Em uma carta de junho de 1861, Benedek escreveu: "Eu considero que, para o maior interesse do serviço e da ordem necessária, a assistência do comandante não deveria ser assimétrica, mas balanceada e imparcial, pois como é a fricção entre o general ajudante e o chefe de Estado-Maior, mesmo quando essa fricção torna-se discordância e até mesmo inimizade entre as duas partes, como já acontecerá antes, de todo modo, essas discordâncias são testemunhas da falta de controle suficiente do general em comando." Benedek, com o auxílio do Ministério da Guerra, foi responsável pela modernização do exército austríaco, que na virada de 1859 para 60 era incapaz de conduzir guerras modernas. Benedek acreditava em um controle centralizado do exército, com uma estrutura centrada na figura do marechal e dele para baixo. E apesar de dificuldades políticas e financeiras,
Dado a problemas do Império, Benedek encarregou-se de buscar reformas do exército, em especial com apontamento e promoção de oficiais experientes das campanhas italianas. Em 1866, Benedek comandava o Exército do Norte, com aproximadamente 215 mil homens, divididos em 7 corpos de infantaria e 1 de cavalaria, e somando 770 canhões. Em sua maioria, canhões de bronze, que eram carregados pelo cano. Apesar de possuírem um tempo de recarga maior, os canhões pesados austríacos de 12 libras possuíam um alcance efetivo maior que os prussianos. Além disso, os soldados portavam fuzis modelos Lorentz, que, apesar de precisarem ser carregados ainda pela entrada do cano, possuíam uma distância efetiva maior que a do Dreise. Além disso, Benedek poderia contar com um exército saxão, que contribuiu com 22 mil soldados para o esforço austríaco, totalizando mais de 236 mil homens e 850 canhões. Moltke não permitiu que os exércitos da Confederação tivessem tempo para se coordenarem. Ainda em junho, aproveitando-se de seu sistema ferroviário, as 3 divisões independentes prussianas moveram-se contra Hesse, Hanover e demais estados ao noroeste e oeste. Em apenas uma semana, os demais estados da Confederação estavam capitulados e o flanco prussiano assegurado. Sendo assim, Moltke poderia concentrar seus principais exércitos contra a Áustria e a Saxônia. Ele comentou: Os objetivos no teatro ocidental da guerra foram alcançados sem uma grande batalha decisiva, mas sim através de pequenos confrontos. O objetivo daqui era terminar a guerra com a Prússia, quando a totalidade, ou ao menos a maior parte, dos territórios de todos os inimigos, de forma que pudéssemos ditar as condições da paz. União, liderança e atividade constante foi o que prevaleceu sobre os maiores números do inimigo. O soldado Theodor Goebel, pertencente de uma destas divisões independentes, esteve presente na ocupação de Schleswig. Ele escreveu: Ainda estamos aqui em Schleswig. As pessoas aqui são trabalhadoras e amigáveis o suficiente, embora elas não possam nos dar nada, pois não têm muito. Somos muito pesados para eles. Eu estou num quartel com 32 outros homens. Companhias inteiras ficam em pequenos quartéis. Mesmo com dinheiro, aqui você não consegue nada, e reclamar não ajuda. No dia 22 de junho, o exército do Elba foi o primeiro a avançar sobre a Boêmia. No dia seguinte, o primeiro exército seguiu. O soldado Albert Boiker estava lá, e do acampamento escreveu para sua esposa: 2 horas atrás, aqui do acampamento, ouvimos o terrível estrondo dos canhões do 8º Corpo do Exército. Amanhã, cruzaremos a fronteira com a Boêmia, que hoje o 8º Corpo atravessou e travou uma grande batalha. Logo mais vamos marchar. A batalha se aproxima. Adeus, minha querida. Reze por mim. Boiker descreve em sua carta um dos primeiros encontros entre as vanguardas das forças de Moltke e Benedek. Pequenas batalhas entre parte das forças do primeiro exército ocorreram nos dias 27 e 28 de junho. A invasão ocorria no auge do verão europeu, e os soldados marcham horas a fio sob o sol acima de 30 graus. Outro soldado relatou: Nós marchamos diariamente pelo menos 8 a 10 horas, até cairmos de exaustão. Aqui estamos famintos sempre como corvos, pois dinheiro aqui não vale nada. Não tem pão, não tem carne ou qualquer outra coisa de comer em lugar algum. Além disso, os soldados são recebidos com grande hostilidade nas vilas boêmias e austríacas. O soldado Leonhard Heiners, membro do Regimento de Granadeiros da Guarda Real, no dia 28, esteve em um desses encontros. A ordem veio para descansarmos os rifles. Uma patrulha entrou na vila para ver como estavam os ares. Após conferirem que não havia nenhum inimigo, nós marchamos cidade adentro. Mal entramos e o fogo veio de todos os lados. Água fervendo, tijolos e telhas. Com algumas pequenas perdas, nós limpamos a vila. Prendemos o prefeito e outros notáveis e os mandamos para a prisão. No dia 30, o rei da Prússia, Wilhelm I, deixou Berlim para juntar-se a Moltke no campo.
Naquele ponto, a exata localização das forças de Benedek eram desconhecidas e os prussianos temiam que ele utilizasse o tamanho de seu exército para esmagar as forças prussianas separadamente. Esse temor não se concretizou e Benedek decidiu por tomar posições defensivas na região nordeste da Boêmia, de forma a ser encontrado pelos prussianos e oferecendo uma defesa estática. Ali, ele distribuiu 215 mil homens, aproveitando-se do terreno acidentado e de uma fortaleza ao sul para proteger seu flanco. Seu nome, Königgrätz. Foi na tarde do dia 2 de julho que o príncipe Friedrich Karl, comandante do primeiro exército, recebeu informações de suas patrulhas sobre a localização de um suposto destacamento das forças de Benedek próximas de Königgrätz. Determinado a atacar pela manhã, às 21 horas daquela noite, ele distribuiu suas ordens de movimento e às 21h45 enviou mensagem para o príncipe herdeiro Friedrich Wilhelm, do segundo exército, para que marchasse em seu apoio. Moltke e o rei foram informados e às 23 despacharam o seguinte: o rei decidiu atacar o inimigo à frente do Elba com todas as nossas forças. Estejam ali todas as forças inimigas ou uma grande porção delas. De acordo com as ordens de Sua Majestade, esse despacho já foi preparado para o segundo exército do príncipe herdeiro. O primeiro e o segundo exército estavam a um dia de marcha um do outro, porém ambos estavam a uma distância semelhante de Königgrätz por caminhos diferentes. E naquela madrugada, ambas as forças começaram suas movimentações. O terreno em Königgrätz era acidentado, permeado por grandes rochas, morros, vales e bosques. Além disso, um pequeno rio cortava a paisagem, o Bistritz. Ao norte, uma grande floresta, Schwibwald, ainda não mapeada apropriadamente nos mapas tanto austríacos como prussianos, oferecia uma relativa proteção para quem a ocupasse, e imediatamente ao seu sul, uma série de morros e rochedos, os montes de Schlum, formavam uma diversidade de vales de difícil acesso, dificultando quaisquer possíveis movimentos de cavalaria. Quase dentro da floresta, também havia uma vila, Benatek. Outras vilas igualmente permeiam o campo, tais como, ao sul, a fortaleza de Königgrätz com sua vila, onde o Marechal Benedek montou seu quartel-general, as vilas de Lipa, Schlum e Sadova, próximo ao Bistritz, a cerca de 15 quilômetros para o noroeste de Königgrätz, ofereciam proteção para quaisquer tropas que as ocupassem, e a vila de Neckanitz, a 14 quilômetros de Königgrätz, que oferecia proteção para o flanco esquerdo austríaco. Para o norte, havia outra fortaleza, Josefstadt, que compunha o extremo flanco austríaco, e o segundo exército, se marchasse para Königgrätz, teria que passar primeiro por Josefstadt. Benedek espalhou sua artilharia nas colinas de Schlum e distribuiu sua infantaria como um arco, cobrindo uma distância de cerca de 18 quilômetros. A cavalaria foi colocada na reserva como forma de remediar possíveis quebras na linha. Na madrugada entre o dia 2 e 3 de julho, 185 mil austríacos e outros 22 mil saxões estavam em Königgrätz. Os austríacos estavam distribuídos em 7 corpos de infantaria, 2 de cavalaria na reserva e mais um de artilharia também na reserva, sendo que cada corpo também tinha suas próprias baterias. Os saxões compunham seu flanco esquerdo. Naquele mesmo dia, os prussianos tinham seus 3 exércitos, 85 mil homens no primeiro, divididos em 4 corpos, 100 mil no segundo, divididos em 3 corpos, e outros 45 mil no exército do Elba, composto por apenas um corpo. Diferentemente da organização austríaca também, as brigadas de artilharia e cavalaria prussianas também eram partes constituintes dos corpos e divisões prussianas, e não formavam entidades separadas. A manhã do dia 3 de julho trouxe um clima ameno com uma névoa matinal. Perto das 7 horas da manhã, uma leve chuva cobriu o campo. Essa chuva duraria o dia inteiro. O rei Wilhelm, von Hüm, Moltke e Bismarck chegaram no campo perto das 7h30 da manhã e tomaram posições junto do posto de comando do príncipe Friedrich Karl, em uma colina que dava visão ampla para o campo, de onde puderam ver as posições semi-fortificadas de Benedek.
O plano prussiano era simples, porém dependia da chegada do segundo exército. A ideia era que Friedrich Karl realizasse um ataque frontal contra Benedek, junto com o exército do Elba de Bittenfeld, que encontrava-se em seu flanco sul. O ataque ocorreria ao longo do Bistritz e, eventualmente, o príncipe herdeiro atacaria com seus 100 mil homens pelo norte, flanqueando as forças austríacas. Caso o segundo exército não chegasse a tempo, Benedek poderia esmagar os dois exércitos menores e depois virar-se para enfrentar Friedrich Wilhelm. Às 8 da manhã, 3 divisões do primeiro exército avançaram em direção ao Bistritz. A neblina e a chuva matinal ainda encobriam a visão, tornando o inimigo austríaco praticamente invisível. A artilharia austríaca, encoberta pela neblina, fugiu em cheio contra as primeiras divisões prussianas. O soldado Peter Mertens estava lá. Precisamente às 8h25, nós ouvimos os primeiros canhões inimigos. A artilharia da nossa vanguarda disparou em resposta. A canhonada não parou até às 7 da noite. Ambos nós e o inimigo colocamos nossas artilharias no topo dos morros. Não era possível sequer ouvir o som dos rifles dos homens. Tamanho era o trovão dos canhões. Não demorou para que a artilharia prussiana tomasse posições e respondesse o fogo. Os austríacos, entretanto, anteciparam a resposta. O 3º Regimento de Artilharia Prussiana tomou posições contra os austríacos ao sul, mas sequer teve tempo de abrir fogo antes que, uma atrás da outra, 4 baterias inteiras do outro lado, que estavam escondidas, entregaram um fogo esmagador. Outro soldado de cavalaria foi testemunha do fogo devastador contra as baterias prussianas. Os terríveis projéteis de artilharia voaram sobre nossas cabeças e acertaram a terra a 50 passos para trás. A terra voava pelo ar a mais de 20 metros de altura. Nossa artilharia estava um pouco para trás, de onde os disparos acertaram, e seu fogo também voou sobre nossas cabeças contra o inimigo. O trovejar dos canhões era tamanho que poderia te deixar surdo. Logo, a infantaria prussiana aproximou-se das vilas ao longo do Bistritz, não antes de sofrer duras baixas. As vilas estavam tomadas por atiradores austríacos, que, com precisão mortífera, abriram furos nas linhas prussianas. Ao sul, von Bittenfeld avançou com suas brigadas, onde encontrou uma defesa obstinada dos saxões. Ali, a luta duraria mais de 1 hora, e com grande disciplina, o corpo saxão seguraria os prussianos. Bittenfeld, alarmado com as baixas, ordenou que suas tropas recuassem perto das 10 horas da manhã, tomassem posições defensivas. Os saxões não fizeram diferente. Vendo o avanço do exército do Elba como uma possível ameaça futura, o arquiduque Ludwig, do 8º Corpo Austríaco, moveu-se em auxílio, reforçando a linha defensiva. Ao norte, a 5ª e a 6ª Divisão Prussiana se posicionaram próximas das posições de comando. À frente, o general Franzek observava a ação em Sadova e, para chamar a atenção austríaca, fez um movimento em direção a Benatek, com a sua 7ª Divisão. Apenas alguns regimentos austríacos guardavam a floresta, e logo eles esconderam-se na vila e mata adentro. Até então, a ação era parte do plano. Os primeiros regimentos de Franzek foram atingidos em cheio pela artilharia austríaca nas colinas próximas de Benatek. O bombardeio instigou um incêndio, que logo consumiu quase toda a vila, fazendo com que os fuzileiros austríacos se retirassem e abrissem espaço para o avanço prussiano em Schliepwald. Graças à pressão no centro, as baterias de artilharia austríacas que miravam contra a 7ª Divisão Prussiana foram obrigadas a reposicionar, e assim deram tempo para que os prussianos se preparassem para contra-ataques austríacos. Para além da floresta, encontram-se outros 2 corpos austríacos, o 2º e o 4º, respectivamente sob os comandos dos generais Tassilo de Tolna e Karl von Hohenstein, que logo identificam a ameaça de suas linhas de comunicação que o avanço de Franzek criava e ordenaram um contra-ataque imediato.
que ocorreu perto das 10 horas. Peter Mertens outra vez lembrou. Aqui nesta floresta, nós deveríamos enfrentar a tempestade. Estávamos cheios de ansiedade. Era amedrontador ver os rifles e granadas do inimigo se aproximando pela planície, onde dias antes, com árvores pesadas e carroças, eles haviam se entrincheirado. O primeiro contra-ataque austríaco mal conseguiu adentrar a mata antes de receber uma verdadeira metralha da 7ª Divisão Prussiana. O fogo é rápido e assassino, e a fumaça toma conta da mata, causando desorganização. A baixa visibilidade, somada ao terreno acidentado, causa confusão em ambas as forças. Os soldados estão unidos em pequenos grupos de resistência. Enquanto isso, mais reforços chegam, e alguns desses tomam posições no flanco direito e logo a luta passa para a ponta da baioneta. A batalha também é tecnológica. Os austríacos, com seus fuzis mais precisos, derrubam oficial atrás de oficial. O escritor e poeta Detlev von Liliencron estava lá. Ele escreveu: Os atiradores inimigos disparam furiosamente contra nós e miram em nossos oficiais. E então entram no bosque. O general, inconsciente, continua caído para trás. Há 15 minutos era um Aquiles, cheio de coragem e espírito de luta. Agora é uma pilha de miséria. Uma parte considerável da artilharia de ambos os lados agora estava completamente focada em Svipwald. 18 canhões prussianos e outros 96 austríacos. O bombardeio era infernal. O inferno caiu sobre nós. Com uma coragem impressionante, nossos oficiais ficaram à nossa frente. Quando um cai, outro salta para o seu lugar. O inimigo tenta avançar contra nós, mas não consegue fazer nada contra o nosso fogo relâmpago. Eles precisam recuar. Na medida em que os austríacos conseguiam derrubar oficiais prussianos com maior facilidade, o Dreise prussiano causava pânico em suas fileiras. Disparado até 3 vezes mais rápido que os soldados austríacos, as tropas de František devastam reforços atrás de reforços enviados por Hohenstein e Detona. Nós lutamos dentro de uma floresta perigosíssima. Naquele momento, eu segui em frente, entreguei minha alma a bom Deus e sua Santa Mãe e ataquei furiosamente. Muitos prussianos, saxões e austríacos perderam suas vidas. Ambos homens ao meu lado caíram pelo fogo dos rifles e um estilhaço de granada atravessou o meu ombro. A situação em Svipwald é desesperadora para os prussianos. Os austríacos, pouco a pouco, empurram as forças de František em quase toda a linha, em especial na porção sul da floresta, onde conseguem maior suporte de artilharia. Às 11 horas, 40 batalhões austríacos, incluindo 128 canhões, já estavam envolvidos na luta pela floresta, com outros 11 batalhões ainda em reserva. František, com seus 14 batalhões e 24 canhões, estava em uma situação desesperadora que poderia culminar na efetiva destruição da 7ª Divisão Prussiana. Mas ao invés de recuar, ele encorajou seus homens a manterem suas posições. Enquanto isso ocorria, ao sul, Bittenfeld decidiu renovar o avanço contra o flanco saxão. O fuzileiro Franz Platter estava lá. Às 10, ainda sem sequer termos comido, nossa divisão avançou. Sem nenhum aviso, nós fomos atingidos por artilharia e fogo dos rifles, como se fosse granizo do céu. Línguas inteiros voaram pelos ares, vento com mortos e feridos. Um tiro me atingiu na cabeça, mas parou no capacete. Os saxões novamente enfrentaram as forças do exército do Elba e logo montaram um contra-ataque. Frente a frente com prussianos, as forças do rei da Saxônia lutaram, mais uma vez, de forma extremamente disciplinada e tenaz. Um soldado prussiano comentou: Nós temíamos muito mais os saxões do que os austríacos. Eles atiravam muito melhor. Como suporte ao contra-ataque saxão, as tropas do arquiduque Ludwig também moveram-se no contra-ataque contra o exército do Elba, mas logo encontraram-se uma armadilha.
e flanqueados por tropas prussianas, recuaram. A desorganização levou os saxões a seguir as tropas austríacas que recuavam e ceder território para Bittenfeld. Agora, Bittenfeld poderia montar suas baterias em posições avançadas e levar destruição para os regimentos e baterias austríacas na região central. O soldado Willem van Daven escreveu para sua irmã uma descrição do confronto. Eu nunca esquecerei daquele 3 de julho. A terra tremia com o trovão dos canhões inimigos, que não paravam. Nós atacamos o regimento à nossa frente e tivemos uma luta feroz. E depois de sofrer perdas terríveis, eles recuaram. Nós avançamos e eu vi mortos em cima de mortos. O choro e os lamentos eram insuportáveis. Um homem sem as 2 pernas, outro apenas com uma, outro apenas com um braço. Aquela visão arrepiou todos os cabelos da minha cabeça. O soldado completou. Aqui, nós pudemos ver o estrago que nossa artilharia fazia. A cada disparo da nossa bateria, um batalhão austríaco voava pelos céus. Tremenda era a potência do nosso fogo. No centro, a 3ª e 4ª divisões prussianas renovam um ataque contra o 10º Corpo Austríaco. Aqui, a vegetação é baixa e a visão é ampla, e a artilharia austríaca não deixa de cobrar seu preço. A defesa austríaca no centro é determinada e o avanço prussiano é segurado. Benedek, sabendo também do perigo que desenrola-se em Schwipfeld, ordena que as tropas dos 2 corpos austríacos reformem suas posições iniciais. Agora, dos 40 batalhões enviados à floresta, mais de 2/3 estão quase desintegrados, e os que não estão destruídos estão exaustos. Inesperadamente, ao 12:30, o trovão dos canhões ecoa do flanco austríaco. O 2º exército chegou. Montadas em colinas atrás dos corpos austríacos, as baterias e primeiros elementos prussianos passaram completamente desapercebidos. O príncipe herdeiro deixara algumas tropas para enfrentar a defesa austríaca em Josepstadt, mas trouxe a principal força de seu exército para Königgrätz. Aterrorizados pelo flanqueamento surpresa, alguns batalhões da reserva austríaca trocaram alguns disparos com os prussianos, mas logo dispersaram. Avistando os reforços, Friedrich Kahl finalmente ordena que suas reservas unam-se à 7ª Divisão de Frente aqui e avancem pela floresta. Movido pelos reforços, as divisões prussianas cortam em direção ao centro austríaco, flanqueando o 10º Corpo que lutava no centro. No sul, as notícias se espalham sobre a chegada do 2º Exército e Bittenfeld ordena um novo avanço. Agora, os saxões estão exaustos e logo cedem território. Não demorou para que as baterias de Bittenfeld pudessem alcançar as reservas austríacas no centro. Durante 2 horas, o único pensamento que tive foi que, no próximo minuto, não poderia mais estar entre os vivos. Poucas vezes na vida vivi momentos tão pesados, um silêncio aterrorizante entre milhares de pessoas, desde oficiais até o mais comum dos soldados. Esse era um momento devastador. Regimentos prussianos surgiam de todos os lados, instigando pânico nos soldados austríacos. Não demorou até que algumas baterias fossem capturadas e utilizadas contra seus antigos donos. Para evitar um colapso ainda maior, a cavalaria da reserva austríaca finalmente performou contra-ataques em diversas frentes, para permitir que a infantaria recuasse sem ser completamente destruída. Pequenos focos de resistência ainda manteriam-se, porém, antes das 14 horas do dia 3 de julho de 1866, a Batalha de Königgrätz estava acabada. As baixas em Königgrätz são devastadoras. Apenas algumas horas de combate foram suficientes para que milhares de homens mortos e moribundos inundassem o campo. No lado prussiano, 1.900 homens estão mortos, outros 7.000 feridos e cerca de 300 desaparecidos ou capturados. No lado austríaco e saxão, 5.700 soldados estão mortos, outros 8.500 feridos
e aproximadamente 30.000 são feitos prisioneiros ou estão desaparecidos. Com eles, cerca de 180 canhões também foram capturados. O enfermeiro Gise Hermann descreveu a cena. Mais de 2 semanas após a batalha, nós queimamos pilhas de cavalos e soldados mortos. Nas vilas, as casas que não foram queimadas estavam vazias. Grupos de pessoas rodeavam as nossas carroças, gritando e implorando por pão. Eu dei o meu último pedaço para um velho. Outro enfermeiro também comentou. Todos os dias, mais de 100 feridos leves e pesados chegam. Somente aqui em Dresden, temos mais de 2.500 feridos. Mais de 50 já morreram. Amputações, aqui, viraram rotina diária. Um braço aqui, outra perna ali. Ontem mesmo, eu vi uma caixa com 3 pernas. Hoje de manhã, estive numa amputação. Não foi bonito de ver. Era um belo jovem granadeiro da Pomerânia. Demos clorofórmio e removemos a perna. 20 minutos depois, seu espírito desistiu do corpo. Os dias após a Batalha de Königgrätz passaram rápido. As tropas, sob o comando de Benedek, recuaram em direção a Viena, perseguidas de perto pelo exército do Elba. Ainda naquele julho, Viena já fazia esforços diplomáticos, reconhecendo sua incapacidade de conduzir uma guerra, com o risco de perder sua capital. Napoleão III observava a situação, preocupado com o balanço do poder na Europa Central. A França dava sinais de uma intervenção no conflito. Bismarck percebeu a movimentação e logo trabalhou para que a guerra chegasse em termos. Em apenas 1 mês e 8 dias, a guerra austro-prussiana estava acabada. Na mesa de negociações, os prussianos ofereceram termos lenientes. A Áustria cederia a Veneza para a Itália e seria excluída de todas as relações com a Federação Germânica, sem sanções, indenizações ou mais perdas territoriais. Viena concordou com os termos, porém cedeu Veneza para a França, sob o argumento que teria derrotado a Itália na guerra. Napoleão, dias depois, cederia Veneza para a Itália. A razão pela qual os termos prussianos foram tão favoráveis era simples. Bismarck não desejava criar uma rivalidade duradoura com os austríacos. Em Berlim, 2 possibilidades foram imaginadas para um futuro prussiano: uma aliança revolucionária com a França e a Rússia, ou uma aliança conservadora com a Áustria. E se a segunda opção ocorresse, era importante que a Áustria fosse mantida como um dos grandes poderes europeus, desde que em outro lugar. Em Viena, o jovem imperador Franz Joseph lamentou: Todas as nossas esperanças desapareceram no curso de algumas horas. Tudo isso aconteceu pois antes da guerra nós fomos vendidos e traídos. A exclusão da esfera alemã mudou o foco austríaco para os Balcãs e questões internas, em especial uma reavaliação de políticas internas, maior autonomia e representação para as diferentes regiões do Império e um compromisso com a Hungria, o Compromisso Austro-Húngaro de 1867, que garantia à Hungria o mesmo status de terras da coroa austríaca, criando efetivamente o império conhecido como Império Austro-Húngaro, ou Áustria-Hungria. Ao norte, a Prússia agora liderava uma nova união, a Confederação Germânica do Norte. O sonho da unificação alemã, entretanto, teria que aguardar. Antes da guerra, Bismarck havia prometido concessões territoriais na França, ao que tudo indica, na Bélgica, apesar do acordo nunca ter sido divulgado. O não cumprimento da promessa causaria animosidades em Paris e, para que a tensão não escalasse para uma guerra, o governo prussiano decidiu pela cautela. Nos anos seguintes, as relações entre França e a Prússia levariam para um conflito ainda mais duradouro e destrutivo. Um conflito que culminaria na derradeira unificação alemã e uma França humilhada e revanchista. Um conflito que você saberá mais sobre aqui, no próximo vídeo desta série, aqui no canal. Até lá, obrigado por ter assistido e inscreva-se no canal para mais vídeos.